Como a vida muda tão rapidamente, né, cara? Na temporada passada, Chelsea e Liverpool decidiram as duas Copas nacionais, as duas Copas inglesas, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, e a gente viu dois grandes jogos, dois grandes 0-0. Eu estava presencialmente nas duas partidas e, enfim, jogos extremamente atrativos, um ótimo entretenimento, muito bom para os dois times. E, cara, 8 meses depois, um pouco mais de 8 meses depois do segundo encontro deles em Wembley, a gente tem esse empate sem gols horroroso em Anfield, né, cara? E olha só, né? Grande novidade para quem é muito empolgado, a Premier League também tem jogos ruins. E esse foi um deles. Eu acho que é importante a gente não olhar para o peso dos clubes e não olhar para as camisas e olhar para esse jogo como o confronto entre o nono e o 10º colocados. Foi isso. Foi um jogo desse peso. Na rodada passada eu assisti ao confronto entre Newcastle e Fulham. Foi um quase 0-0, se não fosse o Isaac fazendo gol decisivo nos minutos finais. E foi um jogo muito melhor. É só você revisitar a tabela para entender por quê. Então foi muito mais um jogo de times dessas colocações do que um jogo entre Chelsea e Liverpool. É claro que é preciso colocar em perspectiva, pelo tema das lesões, em ambos os lados, mas principalmente do lado do Chelsea, em termos de número. Mas não é só isso, né, cara? Há muitos problemas ali que vão bastante além dessa lista de lesionados. Eu dividi aqui recentemente em 2 vídeos a minha interpretação desses momentos, tanto do Chelsea quanto do Liverpool, e eu vou colocar aqui na tela para você que não assistiu esses vídeos, ter mais uma opção de perspectiva, né, para formar a sua própria opinião. Não vou repetir aqui nesse vídeo o que eu fiz recentemente no canal, e por isso que esse vídeo é um pouco mais curtinho. Fiquei em dúvida se eu deveria publicá-lo ou não, mas acho que há pontos interessantes para a gente tirar desse jogo, mesmo passando por momentos em que você se sentia assistindo ao campeonato inglês pré-migração, né? Pré-chegada em peso de jogadores de outros países e principalmente de outros continentes, porque, cara, teve momentos de pelada, teve momentos constrangedores, mas também houve momentos interessantes, tá? E eu vou listar aqui alguns pontos que eu acho que, enfim, de alguma forma vale a pena, pelo menos para mim, espero que para você também, colocar para fora. No fim das contas, acho que o Chelsea foi o time ligeiramente mais organizado, né? E que acho que se tivesse que haver um vencedor, o Chelsea se aproximou mais desse papel. Também é importante observar que não é todo garoto que sai pronto de Cobham, né? Então valorizem Reece James, Mason Mount e etc. Porque não é todo garoto que... porque há uma pressão muito grande do Chelsea colocar a garotada para jogar, né? 8 ou 80. Por muito tempo era só emprestar e não aproveitar. E agora há um nariz um pouco torcido para quem vem de fora, pensando que Cobham revela jogador pronto com 18 anos de idade. Não é bem assim. Acho que é muito cedo para queimar o Hall, mas, cara, ele teve menos de 60% de precisão nos passes hoje, né? Então, não é só ele, mas eu acho um caso importante para a gente entender que nem todo mundo é Reece James, nem todo mundo é Mason Mount. E eu falo do Mount não de hoje, que o Mount de hoje foi muito mal, mas o Mount como esse jogador que a torcida do Chelsea conhece bem. Há momentos em que os ausentes, eles crescem primeiro pela ineficiência dos presentes e segundo, pela maior compreensão alheia de que por muitas vezes o coletivo ele impacta diretamente na produção individual. E acho que hoje quem sai maior dentro desse conceito é o Darwin Núñez, né? Ele jogou menos tempo do que os titulares, mas acho que deu para entender que ele faz falta nesse time do Liverpool. Deu para entender, quem já quer se apressar em determinar que o Darwin Núñez é um bagre ou esse tipo de coisa, deu para entender que, pera lá, né?
o Liverpool tem mais problemas do que o Darwin os tem. É claro que o Darwin tem questões que precisa melhorar, mas a minha impressão é de que ele sai um pouco das críticas pesadas depois desse jogo de hoje. Outro ponto, aos 38 anos, o Thiago Silva nos prova dia após dia que ele é um dos melhores zagueiros da própria geração no mundo todo. A impressão que eu tenho, cara, é que o Thiago ele pode seguir jogando na primeira prateleira do futebol europeu por mais algum tempo. A impressão é que o jogo não está pedindo para que ele saia, não está pedindo para que ele, sei lá, volte para o futebol brasileiro ou se aposente. O jogo nos mostra que, até esse momento, com 38, quase 39, essa decisão está nas mãos do Thiago. Ela não está sendo imposta a ele pelo tempo. É um caso raríssimo, cara. É um caso raríssimo, impressionante. Mais uma partida do Thiago Silva. E, finalmente, o Mudryk foi o grande colírio, foi o grande salvador do nosso tédio. E, cara, em muito pouco tempo, ele fez muita coisa, principalmente para quem não jogava há 2 meses, por conta do calendário do futebol ucraniano e por conta da Copa do Mundo também. Eu já tinha gostado bastante do pouco que eu tinha visto dele no Shakhtar e reitero as minhas boas impressões com esse primeiro carimbo que ele deixa com a camisa do Chelsea. É muito cedo, mas o que a gente tem de evidência, para mim, é bastante interessante. No fim das contas, acredito que o Chelsea, o torcedor do Chelsea, ele tem mais motivos, mais onde se agarrar no curto prazo do que o torcedor do Liverpool, seja pelas contratações, né, pela impressão aí do Mudryk, por exemplo, ou seja pelo iminente retorno de jogadores importantes do departamento médico, né? A gente tem aí o Reece James e o Ben Chilwell treinando mais uma vez e devem voltar num futuro próximo. Então, acho que quem sai menos desesperado desse jogo de hoje é o torcedor do Chelsea. Menos desesperado, não é que agora vai, calma, mas e por outro lado eu acho um pouco triste, né, ver que no 1000º jogo da carreira do Jürgen Klopp como treinador, ele veja mais uma prova de que o elenco vive esse momento de entre-safra, e o clube, né, como um todo, por conta da posição da FSG e tudo mais, com problemas que precisam de respostas mais complexas do que a urgência pede. E é um momento esquisito. E não é fácil entender quais as soluções a curto prazo. Certamente, quando Luiz Dias, Diogo Jota, Firmino voltarem, Van Dijk em algum momento, não sei quando vai ser, certamente o Liverpool vai ter um pouco mais de respiro, o Klopp vai ter mais opções. Acho que o Fabinho, enfim, vai ter que buscar de novo sua vaga como titular, mas é importante que ele descanse. Acho que tem alguma questão de ter jogado muito nos últimos anos, o Fabinho também. Enfim, são especulações que eu faço aqui do que pode salvar essa temporada do Liverpool a curto prazo, porque a médio prazo as respostas precisam vir e eu sinceramente não sei muito bem como que elas virão, dada essa incerteza sobre o futuro da gestão do clube. A FSG vai vender agora? Vai vender parcialmente? Vai vender todo o clube? Quem é que vai vir? Qual o plano de gestão? Etc, etc, etc. O Jürgen Klopp é mais necessário do que nunca para esse Liverpool. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo, que evidentemente virá neste domingo, após Manchester United e Arsenal, ou melhor, Arsenal e Manchester United. Estou ansioso para esse jogo. Até lá. Ah, e para não esquecer, eu já ia esquecendo, eu estou gravando isso, eu estava já finalizando a edição aqui do vídeo e me lembrei e montei tudo de novo para não deixar isso passar. Cara, quando eu comecei esse canal, eu demorei para começar esse canal porque eu não tinha a menor percepção e a menor leitura de que haveria
um público suficiente para me manter motivado e para sentir que isso aqui importa, nem que seja para um plural de pessoas razoável. E a gente acaba de chegar aqui no canal a 80 mil inscritos. Eu, sinceramente, não sei como agradecer. Obrigado de coração. Fico muito feliz que a minha percepção anterior estava equivocada. E eu jamais esperaria chegar nesse número, de verdade. Está muito além do razoável que eu tracei para mim. E muito menos tão rapidamente. Né? O canal ele foi criado no começo dessa temporada, né? Então, obrigado mesmo, de coração. E rumo aos 90, né? Acho que não é arrogante pensar nisso não, né? Enfim, agora sim, até o próximo vídeo e mais uma vez, muito obrigado.